Olá, você do Mecânica Online, tudo bem? Continuamos falando sobre o lançamento do novo, totalmente novo, Ford Territory. E agora é hora de falar de Mecânica Online. Eu estou aqui com a Ariane Campos. Ariane, um carro que é produzido na China, chega agora no mercado brasileiro, essa atualização completa do carro. Como é esse intercâmbio? Como é que é a participação da engenharia brasileira no desenvolvimento de um carro global como esse? Teve um desafio bastante grande para a gente por conta dessa parceria com a China, mas nós tivemos uma participação ativa da engenharia brasileira junto com a engenharia da China. Inclusive tivemos grupos de engenheiros indo para a China, eu inclusive fui algumas vezes. Nós tivemos também grupos de engenheiros da China vindo para cá, de forma que a gente tivesse uma participação durante todo o projeto para garantir que todas as nossas necessidades fossem contempladas dentro desse projeto. Também teve a participação de testes acontecendo localmente, como o teste de motor realizado em dinamômetros aqui, testes em diferentes condições de clima, de temperatura, de pavimento, em diferentes regiões do Brasil, para garantir que todo o estilo de dirigibilidade do brasileiro fosse contemplado dentro desse projeto. Isso é muito importante, porque o consumidor, às vezes, com a mudança que passou, a transição da Ford, ele acha que a marca pode ter ficado distante e vocês mostram que é totalmente diferente. Hoje a Ford tem um centro de engenharia aqui no Brasil, são mais de 500 engenheiros, eu acho que trabalhando, desenvolvendo aí tecnologias e fazendo uma adequação local dos seus veículos. E já observando aí, a gente teve a oportunidade de rodar com o modelo aqui em São Paulo, rapidamente as primeiras impressões. O trabalho que foi feito, por exemplo, suspensão, mola, amortecedores, o que é feito nessa adequação para entregar um carro no gosto do brasileiro? Nós fizemos diversos testes para entender como que esse conjunto de suspensão poderia ser adequado para o nosso sistema, falando especificamente de suspensão. Nós ajustamos a calibração da suspensão, adequamos as molas, colocamos batentes, amortecedores com batentes hidráulicos, porque é uma demanda bastante latente aqui no nosso mercado por conta do nosso tipo de pavimento. Mas além disso, a gente também teve o cuidado de ter uma atuação no desenvolvimento da multimídia, da central multimídia, do layout, também da linguagem, do tipo de interação. Nosso sistema de calibração exclusivo para o estilo de direção dos brasileiros, bem como ao nosso tipo de combustível. Então a engenharia brasileira tem uma participação muito ativa, não só de receber o carro, mas sim de adequar para as condições que melhor atendem às expectativas dos consumidores brasileiros. A partir de muitos testes, refinamento, alinhamento com a engenharia da China, para que tudo que a gente precise seja contemplado nesse projeto, para não simplesmente trazer um veículo e colocar no nosso mercado, e sim ter esse cuidado para que ele reflita as necessidades dos consumidores brasileiros. Olha, mas já que a gente está falando em Mecânica Online, aproveitando as imagens aqui do André, tem um apoio também aí do áudio, eu vou aproveitar literalmente para entrar nesse motor, que é um motor totalmente novo, motorização 1.5 turbo, mas a Ariane pode explicar melhor o que foi feito, toda essa evolução dessa motorização para ter uma entrega ainda mais eficiente. Sim, a gente está falando de um powertrain novo, que é um motor de 1.5, um ciclo Otto. Ele é um motor mais ágil, mais dinâmico, e ele tem a entrega de torque máximo em baixa rotação, e ele continua entregando torque em rotações mais altas, mesmo em giro mais alto ele mantém esse torque. Acho 1.500 rotações por minuto, isso é muito bom, um número muito bom esse comportamento, porque o veículo já está disponível, o torque é o que o motorista realmente sente. Todo o torque disponível já no início, Então, Perfeito. E ele se mantém na faixa, uma faixa plana por uma faixa ampla também. Significa que você nessa faixa ampla tem mais velocidade, tem mais dirigibilidade, e isso é muito bom para esse comportamento de um conjunto mais ágil, mais dinâmico. Unicamente gasolina. Gasolina. Perfeitamente. A gente teve a oportunidade, para você ter uma ideia, até nos números aqui, de 0 a 100 em 10,3 segundos. Estou considerando aqui que é um carro grande de tamanho, mas se vê comportamento para a família vai andar muito mais animada. Até falando nisso, modo de condução. Nós temos 4 modos de condução, sendo o normal, o eco, o esportivo e o serra colina. Então você consegue combinar o modo de condução dependendo do seu estilo e a condição onde você está. E a transmissão, ela faz esse ajuste muito bem, de forma que toda a dinâmica da transmissão, ela te entrega esse aprimoramento adequado ao modo de condução. Uma transmissão automática de dupla embreagem, 7 velocidades, banhada em óleo. Antes era o CVT, então a Ford mostra que realmente está trazendo a esportividade não apenas aqui no design, mas no comportamento dinâmico. Uma evolução geral, o seletor ali rotativo, que é bem legal também, muito mais conforto, de modo geral do carro. Acho que em cima da apresentação que você fez, tração dianteira, o painel digital, no aspecto do interior, desenvolvimento que muda,
Eu acho que a câmera 360 graus também, que é um diferencial É um nesse diferencial segmento, né? do Territory, que é inclusive um item que a gente coloca até como questão de segurança para o usuário, porque ele permite que você tenha visibilidade total, 360, em condições que estão fora do seu campo de visão. Então você não precisa se preocupar em ficar procurando por algo que está se aproximando, ou algum objeto, mas simplesmente você pode até clicar na tela e ela amplia a zona que você quer, ter mais visibilidade, por exemplo, a parte frontal, lateral, a traseira, e para você ter essa visibilidade, então isso traz muita segurança para o usuário, né? O carro ficou muito completo, um design que na minha leitura está cada vez mais Ford. Antes a gente pode chamar assim, a primeira geração era mais uma coisa chinesa, e aqui a gente vê essa esportividade, esse detalhe todo de acabamento. Para concluir, né, porta-malas, que quem usa um carro como esse normalmente vai com a família, e vocês entregam uma evolução também, o espaço do porta-malas cresceu, 448 litros de volume, com um modo de acessibilidade muito mais fácil. Sim, é importante ressaltar, né, porque o porta-malas ele deixa de ser um espaço para cargas, né, um espaço para transporte de malas, e ele passa a ser uma parte integrante. Então a Ford também cuidou bastante do aspecto do porta-malas, e tem muita tecnologia também no porta-malas. Abertura sem o uso de mãos, você tem controle de ângulo de abertura e também tem sensor anti-esmagamento, além da acessibilidade. A altura dele em relação ao plano onde você acomoda suas malas é de fácil acesso. Então é um cuidado que a Ford teve, não só no design exterior, no design interior, na dinâmica, na dirigibilidade, mas também teve um cuidado especial com o porta-malas, com um volume de 448 litros. Olha, aqui no Mecânica Online a gente está sempre mostrando os diferenciais para que você possa escolher o veículo de acordo com aquilo que você precisa, suas necessidades. Então agradeço aqui a Ariane, excelente apresentação, né? Mostrou todos os detalhes, literalmente Mecânica Online. Fica você aí a escolha, de repente, do SUV ou Territory, tem uma boa relação entre custo e benefício. Exatamente. Né? E aqui no Mecânica Online uma sequência de vídeos mostrando todas as novidades para vocês. Obrigado, hein, Ariane? Eu que agradeço, Aqui no Mecânica Online você está conhecendo todos os detalhes desse SUV totalmente novo da Ford, que é o Territory. E para conhecer mais, vamos falar sobre o design desse carro com o Ricardo Sugimoto. Ricardo, 3 pilares no desenvolvimento do design desse carro. Explica melhor para a gente como é que foi feito esse trabalho. Legal, Tarcísio. Bom, prazer falar aí para a Mecânica Online. Bom, 3 pilares que a gente levou em consideração aqui no Territory. Primeiro, no exterior do carro, foi a questão da esportividade, né, o desenho também mais aerodinâmico. Então, a gente colocou isso como até um diferencial nesse segmento, né, um carro que vai trazer esses valores. No interior, a gente focou muito na questão de espaço, mas não só em termos de medidas, mas também como que o cliente faz uso desse espaço, como que ele acessa o porta-malas, né, primeiro a segunda fileira da cabine, né? E o terceiro pilar é com relação ao acabamento, requinte. Então, algo que já era muito bom na linha Territory, a gente tentou trazer para um nível ainda mais alto. Aqui na cabine vocês vão encontrar muita riqueza de materiais, uma execução super precisa, né, no encaixe das peças, e no exterior a mesma coisa também. Muito uso de tecnologia, acabamento diferenciado também. E basicamente esses são os 3 pilares, e a gente pode estar indo mais detalhes. Eu vou aproveitar literalmente a presença do Ricardo aqui, ele explicou muito bem o design na apresentação para a imprensa. Ricardo, o que é que mudou aqui na frente? Mostra assim alguns detalhes, aproveitar a imagem do André para a gente dar uma passeada aqui no carro e observar esses detalhes de mudança. Pode ficar à vontade. Eu acho que assim, é importante mencionar que aqui no Territory a gente tem aplicado a nova linguagem de DNA da Ford para SUVs com essa pegada mais esportiva, mais dinâmica. Então, algo muito semelhante ao que você encontra, por exemplo, na linha Kuga Escape, em outros mercados, que é basicamente marcado pela assinatura em LED, aqui no topo, né, de todo o conjunto frontal. A gente também tem aqui uma grade com a moldura em preto brilhante, então tudo isso aqui forma um conjunto muito imponente, né? Cria uma expressão facial muito marcante. Interessante notar aqui também que nós temos muito detalhe aqui na parte da grade também, então é um acabamento também muito rico. É uma peça bem interessante de se olhar, né, no detalhe aqui, como que é feito todo esse encaixe dos componentes. Mas na região inferior a gente tem um segundo grupo óptico do carro, então aqui a gente tem as funções
opções de farol alto e baixo, né? E aqui mais na parte inferior a gente tem também toda a exploração que o time de design fez em cima dessa busca, né, por aerodinâmica, então vários elementos, volumes, superfícies, procurando enfatizar muito essa questão, né, de veículo fluido. Aqui também na parte intermediária inferior a gente tem um aplique num prato, então isso aqui também enfatiza um outro lado do carro, que é a capacidade de superar obstáculos mesmo na cidade, né? Afinal a gente tem muitos buracos aí nas nossas metrópoles, então acho que tudo isso está de uma forma bem executada aqui na frente do carro. É muito bom a gente ver o design com funcionalidade, que é isso que você apresentou aqui pra gente. E já olhando aqui na lateral, aproveitar, o André vai navegando com a gente aqui na lateral do carro, os pneus aqui 19 polegadas, uma roda também única, né? O carro não tem opcionais, né, no pacote dele. Opcionais. A gente está trazendo aqui para o mercado brasileiro o que a gente tem de mais completo na linha Territory. Né? Então aqui a gente tem as rodas de 19 polegadas, calçadas aí com o pneu 235. Então todo conjunto aí para trazer muita esportividade, também muito grip nas curvas. Desenho aqui exclusivo, né? A base aqui um tom mais escuro e a face diamantada. Então você consegue enxergar vários componentes mecânicos. Assim como na frente, aqui na lateral a gente também tem toda essa busca, né, por esportividade, então a gente tem muita superfície, né, trazendo músculos numa pegada bem humana, né, um design mais orgânico e muito expressivo. Uma coisa que eu queria mencionar é a questão de arquitetura do carro também. Então essa linha aqui de teto a gente trabalhou bastante nessa geração. Então entre coluna B até o final aqui da traseira do carro a gente tem uma linha muito mais horizontal. Isso traz um ganho muito grande de espaço, tanto para a segunda fileira, com relação ao espaço para a cabeça dos ocupantes, e a gente obviamente também eleva a abertura aqui do porta-malas. Então esse também foi outro foco do carro, melhorar muito a capacidade de porta-malas. Então aqui a gente, além de trazer um volume maior, está trazendo também um bom acesso para as bagagens também. Nada melhor do que falar do design com quem realmente entende, conhece tudo, explicando para a gente. Aqui na traseira a gente vê os detalhes em LED e as características da própria Ford, né? Exato. A marca com o nome do veículo aqui no território. O que é que teve mais de mudanças aqui no aspecto do design? Exato, Arcísio. Assim como na frente, a gente também tem uma receita muito semelhante aqui na traseira. Então a gente também tem a assinatura luminosa aqui na traseira, seguindo a mesma execução da frente. Nome território no centro do carro, logo abaixo do nosso oval. Então nome com muito destaque aqui, o que é muito significativo para a gente. E um recurso de design que a gente também utilizou aqui para trazer mais imponência foi posicionar a placa de licença um pouquinho mais abaixo da altura dos faróis. Então isso por si só já traz um aumento aqui na questão de imponência para a traseira também. E a gente tem todo um trabalho aqui na parte inferior também, buscando esportividade. Então a gente tem essa parte intermediária que se parece muito com os tratores. A gente também tem aqui apliques prateados também para enfatizar essa questão de esportividade. Olha, Ricardo, eu já falei aqui no Mecânica Online, você vai encontrar informação mais completa, até acompanhar um pouquinho aqui, a gente liberar ali o espaço para os colegas, mas vamos chegar aqui, Ricardo, a gente vai entrar virtualmente, se aproveitar a imagem do André, a gente vai entrar dentro do veículo, para que você possa falar um pouquinho dos detalhes, os diferenciais dessa evolução do Territory. Bacana, o interior do Territory já era muito reconhecido, né, por todo o requinte, a riqueza de materiais, e aqui a gente está trazendo isso para um nível mais alto, como eu mencionado. Então a gente tem muita aplicação aqui de material soft touch, costura também azulada, tanto nos bancos como nos painéis de porta, no painel de instrumento também. Destaque aqui também para a tela central de 12,3 polegadas, é o maior do segmento. Muitos comandos direto na tela, mas assim, de uma forma muito intuitiva, com poucos comandos na tela você consegue fazer o acionamento da função que você está buscando. O console também é um destaque muito grande dessa geração, a gente trouxe mais porta-objetos para essa peça, todos emborrachados para evitar qualquer ruído, né, durante o trajeto. E também a conectividade, a gente tem muita conexão USB, né, USB-A e C também, então a gente está de fato aí muito conectado com as novas tendências de smartphones também no mercado. Perfeito, agradecendo aqui ao Ricardo, participando do Mecânica Online, mostrando todos os detalhes do desenvolvimento do design desse território totalmente novo que chega agora no mercado brasileiro. E como eu falei antes, quer conhecer ainda mais, saber mais detalhes, acesse o mecanicaonline.com.br, que aí a gente fala, explica lá na matéria ainda mais detalhado que esse carro passou, essa evolução completa do território que chega agora no mercado brasileiro. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Tarcísio.